É um prazer estar aqui palestrando para vocês. Primeira vez minha como palestrante na Campus Party. E eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento seguro usando o OWASP Top 10. Todos já conhecem o OWASP? Não? Não, legal, top. Vou conhecer hoje, gente, é muito legal. Mas, primeiramente, quem sou eu? Meu nome é Giovana, sou daqui de Brasília, nasci e fui criada aqui em Brasília. Amo essa cidade, eu acho que o único defeito é que não tem praia, mas o restante, eu amo esse lugar. E tenho 24 anos, sou recém-formada pela Universidade de Brasília em Engenharia de Rede de Comunicação. E atualmente eu trabalho na Globo. Eu fiz questão de colocar a foto porque meus amigos não acreditavam até eu ir lá tirar a foto, postar. E eles, caraca, realmente você trabalha na Globo. E eu trabalho com um time muito top, que é o de SecDevOps, da área de segurança. 2 estão aqui, a Júlia e o Vitor. Inclusive, hoje eles também vão palestrar, não percam a palestra deles, que vai ser muito top. E, enfim, então eu estou na Globo desde outubro do ano passado. Essa semana completaram 6 meses que eu estou na Globo. E a gente trabalha ali, como analista de segurança, ajudando os desenvolvedores a identificarem os problemas no código deles. A gente trabalha como DevSecOps, que é essa parte que a gente trabalha todo o ciclo de desenvolvimento do aplicativo para que ele fique o mais seguro possível. Mas primeiramente, o que é a OWASP, Então, gente, a OWASP, Open Web Application Security Project, se a gente for traduzir, é tipo projeto aberto de segurança de aplicação. É uma organização internacional que promove eventos, o objetivo dela é promover, propagar a ideia de segurança em aplicações. Então, ela tem várias documentações, projetos, e é tudo de forma gratuita. E assim, tem vários campos também, inclusive aqui em Brasília, em Natal. Então, se você quiser participar, tem como. É só procurar uma dessas organizações. E é muito interessante os projetos que ela tem. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora. Calma, gente, vai funcionar. Então, dentro dos diversos projetos que ela tem, um que com certeza é um destaque é o OWASP Top 10. E o que é esse OWASP Top 10? A OWASP Top 10 identifica as 10 principais ameaças à segurança de aplicativos web. Então, essa organização, vários seguranças, vários especialistas em segurança, fazem esses estudos e, de tempos em tempos, às vezes de 4, 3 anos, eles soltam uma lista contendo as 10 principais vulnerabilidades. Essas 10 não são todas as vulnerabilidades que existem, porém, são as principais que eles identificaram durante aquele período de estudo. Ok? A última que tinha saído, até 2021, tinha sido a de 2017. Então, aqui a gente pode ver uma lista, e aí mudou, foi para 2021, que é a que a gente vai falar hoje. Se vocês observarem aqui, algumas vulnerabilidades abaixaram, outras aumentaram. Por exemplo, a Injection, desde 2003, ela estava liderando ali em primeiro lugar e não saía do primeiro lugar de jeito nenhum, até que, em 2021, ela foi para a 3ª posição e o Broken Access Control foi para a 1ª. Assim, a gente pode dar um chute por que isso aconteceu, Ultimamente, a gente utiliza muita API. Tendo muita API, tem muito endpoint. E muitos desenvolvedores acabam esquecendo de colocar ali o controle de acesso e autorização. Então, muitos dados ficam expostos, fazendo com que essa vulnerabilidade mudou da 5ª posição de 2017 para a 1ª posição em 2021. E assim por diante. Então, existem vulnerabilidades que são muito parecidas, e aí eles foram e colocaram apenas em uma, e assim por diante. Então, na lista de 2021, nós temos essas 10 vulnerabilidades. Realmente, isso daqui não está indo hoje. Mas vamos lá. Então, aqui,
a gente tem a lista Top 10 de 2021. Né? Iremos falar um pouquinho, bem superficialmente, passando sobre cada uma delas, para explicar um pouquinho sobre elas. E, no final, se tudo der certo, a gente vai fazer um laboratóriozinho, né, mostrando uma dessas vulnerabilidades. Lá na Globo, a gente tem um projeto open source chamado SecDevLabs, que tem várias aplicações propositalmente vulneráveis, para a gente identificar ali naquele código como pode consertar, como pode mitigar aquilo dali. Então, no final, a gente vai fazer esse laboratóriozinho. E também a gente vai ter um sorteio da Globoplay, porque, né, a Globo tem várias vantagens, uma delas é ter Globoplay, e aí a gente vai fazer um sorteio com quem ia ficar até o final da palestra, beleza? Começando aí, então, Broken Access Control, né, o acesso de controle quebrado. O que é isso? As restrições sobre o que os utilizadores autenticados estão autorizados a fazer nem sempre são corretamente verificadas. Então, muitas das vezes, os desenvolvedores vão e colocam o acesso de controle, ou não colocam, ou quando colocam de uma forma incorreta. Então, acaba que muita gente começa a ter acesso a coisas que elas não deveriam. E isso acaba quebrando um dos princípios de segurança, que é a de confidencialidade, né? Então, é algo que não pode acontecer, infelizmente, com essa vulnerabilidade, muitas coisas, né, muitos dados acabam sendo expostos e muitos usuários que não deveriam ter acesso a determinado tipo de dado acabam tendo. E, com isso, o impacto disso, a gente tem vazamento de informações, modificação e até destruição de dados, alteração de permissão de acesso, entre outros. Então, a gente pode ter vários problemas, né? O usuário pode ali conseguir acessar uma página de admin e assim por diante. Eu sou muito visual, então eu só consigo dar exemplo mostrando o desenhozinho, né? E aí, para mim, a melhor forma... Obrigada. Para mim, a melhor forma, então, vou colocar aqui um exemplo. Então, aqui, a gente tem um site, né, vulnerável.com.br. Eu vou ali e coloco o meu login. Fiz o meu login, e aí eu percebo que a minha conta está referenciada no URL. A minha conta é 4243. Aí eu penso, pô, e se eu mudar isso daqui? Tá? Ah, legal. Obrigada. Obrigada, viu? Pronto. Então, ele vai botar, e se eu mudar, né, a minha conta, tentar acessar, mudar aqui a minha conta aqui e colocar outro número. Ele vai colocar 4244 e percebe que ele também consegue acessar. Ou seja, ele vai estar acessando uma outra página que ele não deveria, fazendo, então, a quebra de acesso, né? Ele está quebrando um dos princípios de segurança que não é tolerável. Então, aqui, exemplos de prevenção. Então, primeiramente, negue por padrão, né? Negue o acesso por padrão, exceto, é claro, para recursos intencionalmente públicos. Segundo, verifique se o usuário que está realizando determinada operação possui permissão para criar, ler, atualizar ou excluir registros. Também é muito importante isso, né, ter essa granularidade. Certifique-se de que os arquivos de versionamento, por exemplo, .git, e os arquivos de backup não estejam presentes nas raízes do seu website. Porque se um atacante conseguir o seu .git, ele pode ter acesso a todos os seus commits ali, vai que você colocou de forma errada também alguma senha, então essa senha também acaba sendo exposta, então é uma prática muito incorreta também colocar a senha no código, e aí o atacante vai ter seus dados. Os identificadores de sessão devem ser invalidados no servidor após o logout do usuário, também é uma prática muito importante, e ponha rate limit e controle de acesso em APIs para minimizar os danos causados por ferramentas de ataque automatizadas. Isso é uma prática útil, né, é uma boa prática, porque você colocando um rate limit, se tiver um ataque, o seu não vai ser exposto, né, tipo assim, vai atrasar ali aquele ataque.
Vamos para a segunda, então, que é a quebra, né, falha de criptografia. Então, envolve a quebra do sigilo de dados em repouso e em trânsito, expondo dados confidenciais. Primeiramente, a criptografia, né? A criptografia, ela serve para proteger dados. Então, você olha a sua aplicação, primeiramente, e identifica quais são os dados que eu preciso criptografar, quais são os meus dados sensíveis. Então, dado sensível pode ser a sua senha, dados bancários, pode ser um arquivo mesmo confidencial. Então, você precisa daquilo dali, você não quer que ninguém tenha acesso. Então, você usa a criptografia para proteger. Eu não vou entrar aqui no quesito de chave simétrica, chave assimétrica, enfim, mas a criptografia serve para isso. Logo, quando você não tem essa criptografia, seu dado fica exposto, correto? E isso é algo também muito crítico, né? Porque são dados sensíveis que deveriam ser restritos apenas para um tipo de usuário, acaba por não ter criptografia, fica sendo exposto para a internet ou para o atacante, enfim. Então, aqui, novamente, um exemplo. A gente vai, acessa um site bancário.com.br, faz o login lá. Então, comportamento errado. O site permite acesso via HTTP. Ou seja, né, é algo muito errado. O HTTP não tem criptografia. O funcionamento correto seria que o site redirecionasse para o HTTPS. Então, se você for lá no Globoplay e botar http, globoplay.com.br, ele vai te redirecionar para o HTTPS. Porque o HTTPS tem a criptografia TLS. Logo, seus dados estarão ali criptografados. Então, é muito importante ter a criptografia. Para não ocorrer esse tipo de falha, o que você tem que fazer? Coloque criptografia. Né? Então, procure criptografias fortes. Quando for armazenar a senha, coloca hash. Né? Não use MD5, SH1. Procure hashes com algoritmos fortes como Argon 2, Bcrypt, Scrypt, né, que são realmente hashes com algoritmos muito bons. E também tente evitar sempre armazenar dados sensíveis, ok? Enfim, injection. Desde 2003, ele estava na primeira posição, agora caiu para a terceira, mas mesmo assim, né, é algo muito simples de resolver, mas acontece com muita frequência. Então, a falha de injeção consiste em enganar uma aplicação para incluir comando, ao invés de apenas dados enviados ao interpretador. Esse interpretador é muito comum a gente falar da falha de SQL injection, né? Muita gente fala, mas também existem outras formas, né? O shell, LDAP, enfim. Então, é o quê? Primeiramente, o desenvolvedor confia no seu usuário e acha que ele vai colocar apenas os dados que ele quer. Né? Tipo, se está lá o campo de login, ele acha que ele só vai colocar o username e a password. Só que ele vai e coloca um comando, por exemplo. Isso daí acaba com que ele consiga injetar comandos no seu, na sua aplicação, fazendo com que ele fique vulnerável. E podem ser várias coisas, né? O JavaScript está aí para que faça com que o hacker tenha muita criatividade na hora de fazer esse ataque. Então, vamos para um exemplo. Um exemplo aqui. Quando eu vou fazer a minha requisição, né, o comando normal, né, como seria tipo username, João e password, a sua senha, né? E aqui, se vocês forem ver, ela fica entre aspas simples, né? Tanto o João, tanto a sua senha. Aí, o atacante pode pensar, e se eu colocar aqui uma outra aspa simples e colocar esse O1 é igual a 1? Ponto e vírgula, tracinho, tracinho, e o restante. O que isso vai fazer com que, né, o que vai acontecer? Quando ele for fazer a requisição, né, por não ter uma validação na sua query, ele vai quebrar ela. Então, tipo,
1 igual a 1 sempre vai ser verdadeiro. Logo, o usuário vai conseguir acessar a sua aplicação, mesmo não colocando o campo de username. E esse ponto e vírgula, geralmente, é quando um comando termina e outro começa. Esse tracinho, ele comenta todo o restante. Então, é uma prática, né? É um exemplo clássico de injection. Isso daqui, sempre tem esses exemplos. Mas pode acontecer, né, se a sua aplicação estiver vulnerável. Logo, o que podemos fazer para prevenir? Primeiramente, não confie no seu usuário. Então, restrinja quais são os caracteres que você pode usar, né? Faça a negação por padrão. Sempre faça a query parametrizada. São bons exemplos para você evitar esse tipo de ataque, ok? Então, e sempre valide o que o seu usuário está colocando na sua aplicação. Ok, design inseguro agora. Então, gente, essa daí é uma nova categoria, não tinha em 2017. E ela concentra nos riscos relacionados à falha de design e arquitetura. Isso daí também é algo muito importante, porque se a sua arquitetura estiver errada, você não consegue mais fazer nada no seu projeto. Como assim? Você pode ter falhas de implementação na sua aplicação, né? E aí, com isso, vai ser fácil de você... Fácil assim, né? Existem ferramentas e tudo mais. Você ainda tem como arrumar aquela sua aplicação. Tem como mudar aquele seu código e deixar ele de forma segura. Só que, se o seu design estiver inseguro, você vai ter que começar do zero. Porque sua aplicação, você pode ter feito tudo perfeitamente, só que a sua aplicação ou a sua arquitetura não vai estar correta. Logo, você vai ter um retrabalho, né? Isso vai gerar um custo para a sua empresa, você vai perder o seu tempo com isso. Por isso, é muito importante ter profissionais de segurança auxiliando sempre na prática do desenvolvimento, né? Então, acompanhando todo o ciclo para que tenha um ciclo de desenvolvimento seguro. Por isso que é importante o profissional de SecDevOps. Então, estamos aí para... né, a gente ajuda bastante os desenvolvedores lá na Globo. Enfim, gente, parei. E aí, sempre é importante fazer também, né, a modelagem de ameaça para identificar quais são os componentes do seu sistema que está... né, como que pode proteger cada coisa. Enfim, vamos lá para agora, configuração incorreta de segurança. Então, essa configuração ocorre quando as configurações de segurança não são definidas adequadamente no processo de configuração ou mantidas e implementadas com configurações padrão. Então, você bota um sistema de segurança ali, um recurso de segurança, só que muitas das vezes esse recurso não está implementado da maneira correta, ou simplesmente você deixa ali como foi. Por exemplo, esse roteador aqui, geralmente vem com admin e admin, né? E aí você simplesmente não muda a sua senha. E aí um atacante vai lá, pô, bora ver esse computador aqui, bora ver esse roteador, coloca admin, admin, pronto. Ele está dentro da sua rede, ele pode fazer o que ele quiser. Outro exemplo é você salvar, né, guardar arquivos confidenciais. Por exemplo, a gente tem aqui .git, .env. O .env, né, é onde você coloca as suas senhas ali, os dados sensíveis e tudo mais. E aí, simplesmente está exposto. Então, são má práticas de segurança, ok? Vamos lá agora para a vulnerabilidade que está na 6ª posição, que é componentes vulneráveis e desatualizados. Então, ocorre quando o componente de software não tem suporte, está desatualizado ou é vulnerável a uma exploração conhecida. Então, muitas das vezes, você aplica, né, recursos ali, aplicações e bibliotecas que não têm, por exemplo, patch de segurança. Então, ela não vai atualizar a parte de segurança. E isso faz com que o seu sistema fique vulnerável. Ou você vai e usa alguma coisa, ou tenta inventar, tipo, vou tentar fazer aqui a minha biblioteca de login.
e aí tem alguma coisa vulnerável ali, um atacante, né, consegue facilmente entrar na sua aplicação. Então, tente sempre, né, usar bibliotecas já conhecidas, como, por exemplo, no Python, a gente tem o Flask, né, Flask Login, que ajuda muito nessa parte de autenticação. Então, sempre busque componentes atualizados que, né, sempre façam um patch de segurança, e, enfim. Vamos para a 7ª posição, então. Falha de identificação e autenticação. Então, podem ocorrer quando as funções relacionadas à identidade, autenticação ou gerenciamento de sessão de um usuário não são implementadas corretamente ou não são adequadamente protegidas por um aplicativo. Então, né, como vocês acompanham, né, as coisas e tal, muitas das vezes vira e mexe falar, tantos dados foram expostos, né? E uma dessas vai que tem uma senha ali. E geralmente as pessoas, para não ficar decorando, elas não usam cofre de senha ou nada disso, bota a mesma senha em vários aplicativos, né? Então vai lá na Globoplay, bota a mesma senha. Vai no seu Gmail, bota a mesma senha. Outlook, mesma senha. Enfim. Então, quando alguma sua senha é exposta na internet, o atacante pode simplesmente pegar ela e começar a tentar jogar, né, em várias outras aplicações. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, o atacante vai, pega uma base de dados de senhas e ele começa a, né, jogar em vários websites e tem sucesso em alguns. Então, é uma falha muito grave, né, que você vai estar conseguindo acessar dados que não deveriam ser acessados por você, e ele pode ali, né, passar por você, enfim. Então, por isso, é muito importante a gente sempre colocar autenticação de 2 fatores, né, sempre criptografe seus dados, não armazene dados sensíveis. Essas práticas são muito importantes para evitar não só essa, mas várias outras, né, vulnerabilidades que a gente está vendo por aqui. Então, o gerenciamento de sessão também, sempre faça um gerenciamento correto, porque vai que o usuário fez o logout lá, só que você não apaga o ID de sessão daquele usuário. Então, o atacante pode pegar, depois de você ter saído da aplicação, e ainda conseguir entrar novamente, né? Então, são medidas que a gente tem que ficar atento quando a gente estiver desenvolvendo. Vamos lá para o A8. O A8 é a falha de software e integridade de dados. Ele se concentra em falhas de software que podem comprometer a integridade de dados. Aqui eu botei um exemplo bem simples e bem didático. Né? Então, o atacante ele olha para uma pipeline e consegue identificar que aquilo dali está vulnerável. Então, ele coloca ali um código e pronto, ele está na pipeline do seu sistema. E aí a pessoa faz a aplicação dela ali com aquele recurso modificado, né? Então, acabou aí outro princípio de segurança, que é a integridade. Então, é muito importante a gente sempre fazer códigos para, né, tipo, usar ferramentas para ver a integridade dos códigos, ver quais são os sistemas que estão corretos ou não. Inclusive, existem várias ferramentas que fazem isso, ok? Fazem essa varredura para verificar se o código está vulnerável ou não. Aqui, exemplo de um cenário de falha de registro e monitoramento de segurança. Esse daí está na 9ª posição. E é interessante essa falha, porque ela diretamente não é uma falha. Mas a falta dela pode, sim, gerar uma grande falha. Como assim? Imagina aqui, né, um atacante conseguiu entrar na sua rede, começa ali a obter vários dados sensíveis do seu sistema e simplesmente você esqueceu de colocar um recurso, né, desabilitou o log ou fez algo do tipo, e não está fazendo esse monitoramento. Logo,
Você não vai receber nenhum alerta falando quando o dado começou, porque o log, a importância dele é isso. Ele mostra ali o dado de um evento que aconteceu. Então, ele mostra a data, quando começou, o que aconteceu. Então, quando você não coloca isso no seu sistema, você fica vulnerável. Porque aí o atacante pode fazer o que quiser na sua aplicação, pode pegar o dado que quiser e simplesmente você não vai saber. E quando souber, já vai ter sido muito tarde. Então, sempre lembrem de ativar os seus logs, ok? E ficar também fazendo esse monitoramento. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem a falsificação de solicitação do lado do servidor. Então, essa vulnerabilidade que permite que o invasor induza o aplicativo do lado do servidor a fazer solicitações para um local não intencional. Então, essa aplicação, por exemplo, aqui, que eu trouxe, o atacante colocou dentro do... ele manipulou ali a request, colocou o que ele queria ali e jogou isso no servidor. Quando vai para o servidor, o servidor consegue pegar e aí ele faz e utiliza o que o atacante colocou, Por exemplo, o atacante, suponhamos que ele pediu uma requisição da página de admin. A página de admin, provavelmente, se a pessoa colocasse lá, /admin, ela não iria conseguir ter acesso àquela página. Porém, quem é que está pedindo a requisição é um servidor. Logo, ela está dentro ali da sua rede. E quando está dentro da rede, muitas das vezes a gente esquece de colocar também controle de acesso dentro ali daquela rede. Logo, ele vai achar que ele está sendo requisitado de um lugar seguro. Então, ele pega no servidor aquela página de admin e joga para o usuário. Logo, temos um problema. O usuário vai estar com a sua página de admin, porque é o servidor que fez essa requisição. Então, também preste muita atenção em relação a isso. Faça a negação por padrão, que é muito importante. Ok? E sempre também valide ali o que está sendo entrado, as requisições que estão sendo pedidas. Enfim, gente, deu tempo. A gente vai tentar aqui fazer um SecDev Labs. O que é esse SecDev Labs? Lá na Globo, a gente construiu, a equipe de segurança, fez esse projeto, que é um projeto open source, exatamente para ensinar os desenvolvedores a treinarem o seu olhar para as coisas que estão incorretas no seu código. Então, de vez em quando, a gente reúne com as nossas equipes de desenvolvedores, que a gente sempre acompanha, várias equipes de desenvolvimento, e faz esses laboratórios com eles. Então, nós temos o nosso SecDojo com eles, e ali a gente simula uma aplicação vulnerável, faz com que eles olhem ali o que está acontecendo, vai para o código daquela aplicação e tenta identificar. Então, não sei se vocês estão com o notebook, se vocês quiserem entrar, é só botar github.com/globo.com/secdevlabs, que vocês vão entrar e vão ver como que funciona. Eu vou tentar entrar aqui para ir falando com vocês, rapidinho. Espera aí, gente, se a internet aqui ajudar.
Mas podem ir entrando aí para vocês darem uma olhada também, ok? Som. Então, gente, aqui é a nossa página de... Nossa, tá muito ruim de ver assim. Do Sec Dev Labs. Aqui ele explica como que acontece. E aqui, se vocês forem rolando aqui, tem todas as vulnerabilidades que a gente discutiu agora. Tem as linguagens, então tem diversas linguagens que a gente utiliza. E também tem as nossas aplicações aqui. Aqui como exemplo, então, bora fazer e aí a gente treina um pouquinho. Então, eu vou fazer uma que é sobre o injection, o copy and paste. E vamos lá. Ok, aqui. Gente, só um momento, deixa eu só arrumar essa tela aqui. Gente, até hoje eu apanho com o Mac. Eu tô... Aí, gente. Tá vendo? É bom trabalhar com gente que ajuda. Obrigada. Enfim, vamos lá.
Então, vamos para a nossa aplicação. Então, você olha, né, fala, eu acho que essa daqui vai ser legal para eu fazer e treinar um pouquinho sobre esse exemplo, sobre o injection. Então, na página, vamos até traduzir aqui para ser mais fácil para todo mundo. Ok. Então, a gente vem aqui, tem um pouquinho da aplicação. Ele explica como que funciona, que aí você, se colocar o /register, você vai para a aplicação de register, se for para login, login. Blá, blá, blá. Aí ele explica um pouco do injection, né, que a gente já falou um pouquinho, que ocorre quando os dados não confiáveis são enviados ao interpretador, como parte de um comando ou consulta. E ele explica como que você pode fazer. Então, você precisa apenas de ter um Docker, então você instala o seu Docker, vai lá, vai até a sua aplicação e dá um make install, ok? E aí, iremos ter essa página. Então, bora fazer aqui. Eu já fui na minha aplicação, dou o meu make install. E ele vai rodar. E a internet vai ajudar, que ele vai rodar. Vamos lá. Enquanto ele vai rodando, vamos ir descendo por aqui. Então, quando... Ah, deu. Aí, legal. Então, essa é a nossa aplicação que a gente vai testar o que pode acontecer com ela. Então, primeiramente, aqui eu posso vir e vamos registrar um usuário. Bora botar, não sei, Júlia. Júlia, senha 1, 2, 3, 4, senha 1, 2, 3, 4. Só como título de exemplo, ok? Então, Júlia está criado, o usuário da Júlia. Eu entro aqui, Júlia, 1, 2, 3, 4, e entrou. Aplicação simples, né? Não parece nada demais, e enfim. Só que, se a gente pensar, pô, eu vou testar isso daqui, então eu coloco uma aspa simples e dou login. Então, ok, vamos digitar qualquer coisa aqui. Então, ele dá esse erro aí, fala que tipo, não está conseguindo interpretar, tem muita aspa. Aí você pensa, poxa, pode ter alguma coisa errada nesse código aqui. Se a gente for entrar aqui na aplicação, ele dá alguns exemplos, né? Ele fala para a gente colocar, por exemplo, esse comando. Que aí esse comando ele vai, o union ele seleciona, né? Tipo, ele junta as colunas, né? As seleções das colunas. Então aí se você colocar, bora lá. A gente vai e testa colocando esse comando. Mas antes, bora botar só uma coluna para ver. Duas, né, na verdade. Ah, ok. Então, o número está diferente. Então, vamos tentar agora com 2. Opa, tem que ter a minha vírgulazinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a aplicação vai e responde falando que tá errado. Ou seja, você está colocando um dado ali, um comando, e está fazendo com que aquilo dali seja... dá para perceber que aquela aplicação está vulnerável. Se a gente voltar aqui no laboratóriozinho e ir continuando, ele fala que se quiser também colocar no terminal também tem como. Eu não vou colocar aqui por conta do tempo, senão não vai dar tempo da gente fazer tudo. Aí ele dá um exemplo utilizando o SQL Map, que é uma ferramenta que ajuda a detectar os problemas de injeção. E aí, quando mostra, quando roda o SQL Map, aí ele mostra como que é utilizado, quais são os erros e tudo mais. Então, bora só colocar para a gente testar, para ver como que acontece. Então, a gente dá aqui o nosso comandozinho. E aí, ele fala para a gente criar esse arquivo. Então, a gente vai lá no nosso código e cria o nosso arquivo.
Ele pediu para ser chamado como? PushRequest.txt. A gente vem aqui, faz isso aqui. É exatamente isso. Então, a gente vai testando o que a própria narrativa do problema nos dá para a gente conseguir entender. Então, são aplicações simples, vulneráveis, só para a gente começar a ter, né, a instigar o desenvolvedor ali a identificar e aprender o que está errado, o que ele pode melhorar nas suas aplicações. Então, beleza, queria ir aqui. E aí ele vai e fala para a gente... Eu vou pular logo para esse comando aqui, que é para recuperar os detalhes do banco de dados. Se a gente colocar esse comando, então... Enfim, gente, eu já tinha instalado antes. Bora dar um Ctrl+C aqui, senão vai demorar muito. Então, aqui ele mostra que a gente tem uma tabela chamada User. Aí você vai e bora. Então, bora ver o que tem nessa tabela. Aí vai e consegue também colocar, né, com esse comando aqui, a gente dá um dump. Então, tipo, vamos lá ver. Só para mostrar. Então, aqui são os que eu já tinha criado, né, o Giovanna e o nosso Bob. Então, né, é bem interessante o SegDev Labs, que ele mostra toda a narrativa, mostra como que você pode ver que está vulnerável, e também mostra, né, como vocês viram lá em cima, a parte do código que está vulnerável ali para a pessoa, se caso estiver muito perdida, ela ter ali uma instrução para conseguir identificar. E também, o legal desse laboratório é que vocês também podem enviar para a gente, né, reproduzir, e ver se está correto. Se tiver, aí, né, a gente vai e aceita o seu request. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de várias pessoas que já fizeram essas aplicações. Então, se vocês quiserem, também podem fazer, tá? Que é bem legal para a gente ir treinando isso. Bora tentar, então, a gente descobrir o que pode ter errado? Na aplicação, né, o código tem essas daqui. E aí, nessa parte de útil, é onde realmente vai ter a nossa parte útil dessa aplicação em si. Se a gente olhar aqui, vamos ir observando. Aqui, Authentication User is the function of the check. Aqui você vai checar o seu usuário. Se vocês olharem, vocês conseguem identificar. Essa linguagem é a Go, não sei se todos conhecem, Golang, mas dá para perceber o que está de errado. Vocês conseguem? Enfim, vamos lá. Uma das coisas aqui que está acontecendo, que inclusive é explicado lá no nosso enunciado, é que está concatenado. Logo, você não está validando. O que você colocar, o que o seu usuário colocar, logo vai direto para a sua requisição. Então, a gente precisa fazer as carries. Melhorou? Aí. Então, a gente precisa fazer uma carry parametrizada. Aqui, como exemplo, a gente pode, né, por exemplo, esse user, ele está vindo do parâmetro e não está validando. Então, né, tipo, já vem aqui todo concatenado. Então, a gente tem que fazer a carry parametrizada. Aqui, então, a gente pode fazer dessa forma. A gente coloca, né, o nosso ponto de interrogação. Que aí, dessa forma, o parâmetro user que ia vir do argumento direto para o concatenado, ele agora está parametrizado. Então, a gente vai fazer assim, colocar a vírgula e user. Ok? Vamos descer aqui. E aqui a gente percebe o mesmo problema, né? Então, o que está diretamente... que aí o que o usuário coloca, bota direto na consulta. Então, tem aqui o user pass e o pass hash. Então, a gente precisa fazer a mesma coisa nesse caso aqui.
Opa. User. Aqui. E, por fim, se a gente ir rodando o nosso código e tal, a gente observa que aqui também tem o mesmo erro. Logo, a gente vai e tem que arrumar aqui também. Aqui. Então, vamos ver se agora a gente consegue fazer as mesmas ataques que a gente tinha feito anteriormente. Então, a gente vem aqui, vamos dar um make install novamente, para ele salvar. Tchan, tchan, tchan. Enfim, todos entenderam? Então, assim, nessa parte, nesse exemplo, é um exemplo bem simples. A gente pegou, né, um tranquilo por conta do tempo e tal, não ia dar tempo de fazer um mais complexo. Mas aqui o que estava sendo diretamente concatenado, né, o que vem do argumento, ia diretamente lá para a sua consulta, agora está sendo parametrizado. A carry está sendo parametrizada. Então, vamos usar o mesmo comando aqui. E aí, pronto. Essa aplicação não está mais vulnerável, né, nessa parte aí. Então, esse foi só um exemplo. Eu incentivo vocês, né, a fazer o Stack Dev Labs. É uma ferramenta muito legal. Se vocês quiserem testar também, conhecer um pouquinho mais da OASP, né, que foi o tema da nossa palestra hoje, a OASP também tem um muito legal. Ele não pode corrigir, mas você pode testar, né, chamado OASP Juice Shop. Então, você também utiliza o Docker. Docker é tudo, né, muito mais fácil. Então, você instala ali o Docker, que ele explica também como que acontece. E é uma aplicação que tem várias vulnerabilidades das que a gente tinha comentado antes. E ali você tem a primeira estrela, que são os ataques mais simples. Aí você pode ir testando. O que acontece se eu botar a barra admin? Aí você vai e entra na barra admin. Aí vai dar uma estrelinha lá para você. E aí vai dificultando os níveis até você realmente conseguir fazer uns ataques bem doidos ali naquela aplicação, que também é propositalmente vulnerável, ok? Então, aqui é uma outra ferramenta muito interessante para a gente testar essa parte de segurança das nossas aplicações. Com isso, eu termino minha apresentação. Muito obrigada a todos. E a gente vai fazer um sorteio. Eu tinha prometido para vocês que, né, do Globoplay, um voucherzinho. Eu só vou mudar aqui o computador que está nesse daqui. Só um instante. Aí, gente, vocês podem usar aí o QR Code, por favor. Galera que está vendo também na transmissão, se quiser, pode, né, participar do sorteio. Todos já conseguiram fazer o cadastro? Não? Beleza. Vou esperar mais um pouquinho.
Consegui... Pera. Conseguiram, gente? Deu? Deu bom? Tá, rapidinho, a gente só vai colocar aqui. Vamos lá. A gente vai sortear por aqui. A gente colocou todos os nomes na tabela, tá? E bora ver. Então, esses são os nomes. Cássia Guerra. Quem é? Aê, obrigada. Eu vou te procurar, então, depois, e aí a gente acerta certinho, tá bom? Enfim, gente, é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, podem me procurar, tá? E fiquem aqui, que daqui a pouco também tem a palestra do Vitor, e vai ser muito top também. E, enfim, obrigada. Essa mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua capacidade de liderar e produzir. Gente, desculpa. Alguém tem alguma pergunta? Não? Então, que bom. Espero que tenham entendido, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, se quiserem me procurar, mandar e-mail, tamo aí, tá bom? Valeu.